Boa noite para você que está nos assistindo. Que prazer estarmos de volta. Feliz 2023! O ano passou literalmente voando. Já estamos entrando no nosso segundo ano de podcast. Hoje é aniversário. Hoje não, amanhã, né? Fazemos um ano de descentralizando. Foi ontem, eu lembro como se fosse ontem a gente se reuniu lá no restaurante ali perto da clínica, traçando a ideia, a meta de projetar esse espaço. Já fazemos um ano, passaram tantas pessoas bacanas aqui, foi tanta informação compartilhada, tantas pessoas como vocês que estão nos assistindo ou nos ouvindo, beneficiada, tantas temáticas bacanas. Saímos por muitas vezes mexidos daqui, pensativos, reflexivos, mas enfim, seja bem-vindo para mais um episódio, para mais um ano, para mais um mês de janeiro, um mês de janeiro branco, para falarmos sobre as emoções. Eu me chamo Max Miller, sou psicólogo lá do Centro Cognitivo e um dos idealizadores para você que está chegando agora, que ainda não conhecia o Descentralizando. Seja muito bem-vindo e hoje, como a gente publicou bem nas redes sociais, vamos falar sobre o nosso Janeiro Branco, né? E aqui hoje trouxemos de volta. Hoje conseguimos arrancá-la Não tem saída. do momento dela ali já do mingau de aveia, né? Bia, não se preocupe, viu? Mas vai ter mingau daqui a pouco. Pode fazendo, deixando esfriar. É e quem é você? Que prazer tê-la de volta. Que bom, depois de uns meses aí sem estar, por organização mesmo de cabeça. Mas entendo que preciso voltar, né? E estou voltando agora. Aos poucos. Nesse aniversário e dizer como sou feliz por ter idealizado junto com o Max esse projeto que eu tenho toda a convicção que se chegar só em uma pessoa e a vida dela for transformada, né? Com uma palavra já basta todo sacrifício, todo investimento, né? Tudo. Que não é barato. Não, e não só investimento financeiro, mas tempo, né, Tempo, irmã? né? O investimento emocional, psíquico, intelectual. E assim, como eu falei, agradecer enormemente a todo mundo que passou aqui no último ano. Foram muitas pessoas, foram muitas mesas maravilhosas, foram muitos episódios. E sem falar os feedbacks, como você bem colocou, né? Os feedbacks que chegam pra gente, a abrangência que o podcast tem, todas as cidades que chegam, todos os estados. É e verdade. Naquele fim de ano do Spotify, várias pessoas entrando em contato conosco, dizendo, pessoas de vários lugares, ali na lista dos 3 podcasts mais ouvidos do Spotify. Então, assim, é uma satisfação gigantesca. E saber que várias pessoas que passaram por aqui também se sentem honradas por terem ocupado esse espaço e por ter contribuído de uma forma significativa. Quem são vocês? Se apresentem. Vou primeiro. À vontade. Boa noite. Agradeço demais o convite por retornar aqui, né? Eu sou psicóloga clínica, me chamo Desirê Leonês e sou uma das profissionais que atua no Centro Cognitivo, né? Fazer um aninho também. Sim, atuando olha, coisa aí. boa. E é uma honra estar aqui novamente, principalmente com uma pauta tão importante, que é o Janeiro Branco, né? Sim. E você, senhorito? Vamos lá, eu me chamo Italo Noia, eu sou psicólogo clínico, eu também atuo no Centro Cognitivo, né? Novamente, mais uma vez, de volta a essa mesa, após um recesso. Fico feliz com esse feedback do Spotify, né? O quanto as pessoas buscam, escutam, estão conosco, né? Quanto a proporção que ganhou o Descentralizando. E aí, uma pauta importantíssima, um mês de janeiro, né? Sim. Chamado Janeiro Branco também. Acho que é uma pauta interessante a ser discutida, não somente no mês de janeiro, o ano todo, mas hoje especificamente, uma forma de alertar, conscientizar, enfim. Sim. E falar, né, assim, o quanto é louvável nós termos esse mês, assim, o próprio conselho, ele se atentar a uma campanha tão importante, falar, trazer, iniciar o ano debatendo, discutindo aí sobre saúde mental e principalmente os espaços, né, irmã, que nós temos ocupado em vários outros lugares. Eu fico morto de feliz quando eu vejo você ali com aquela galera do futebol. É de se encher os olhos, de saber que a psicologia está no gramado.
sabe? Isso, em Mossoró, né? É. Ainda desbravando esse A território. psicologia está no gramado, a psicologia está na clínica, que queira ou não, ainda sabemos que é um espaço que nem todo mundo tem acesso, né? Derrubando muitos tabus, né? E quando a gente vê assim a psicologia em um espaço coletivo, quando a gente vê a psicologia em um espaço popular, onde as pessoas necessariamente não precisam pagar ou sofrer por ter que pagar e saber escutar, isso é maravilhoso. Isso. Como é que sua experiência, já que a gente está falando de Janeiro Branco? De você estar compartilhando informação, conhecimento com pessoas que talvez nunca tinham visto nenhuma psicóloga pessoalmente. Você fala em relação ao campo? Ao campo. Eu até perguntei quando eu cheguei lá ontem, né? Porque ontem eu fiquei no sub-20, que Sim. são jovens, né, adolescentes, e agora o profissional são homens já, digamos assim, né? Eu perguntei se eles tinham vivenciado já alguma realidade de psicologia esportiva. Eu acho que só uns 3 levantaram a mão de 40 homens. Sim. Né? Então, ainda falta muito. É um caminho que tem que ser percorrido ainda muito, porque a gente fala muito desse janeiro branco, né? Existe essa alusão toda, mas quando, na verdade, tudo é muito branco mesmo. Né? Não é como deveria ser. A forma que é divulgada não é como deveria ser divulgada. Sim. O respeito pela saúde mental ainda está muito longe do que seria para ser. Né? Isso a gente convive, sabe, no dia a dia, de pessoas que estão ali em sofrimento e quem está ao seu redor, né? Quem está ali mais próximo não percebe. Imagine de uma forma macro, né? Então, eu vejo muito que ainda temos muito a caminhar, muito a fazer, mas entendo que o descentralizando é essa gota no oceano, né? De fazer essa diferença. Porque, às vezes, a gente pensa assim, mas eu sou tão pequena, né, para fazer. Mas é de gotinha em gotinha que as coisas vão se transformando, né? A partir da nossa coragem de enfrentar a vida como ela é, sem passar por cima de ninguém, né? E esse movimento, né? De você enfrentar, de você saber se conhecer e respeitar os seus limites, mas muito mais respeitar o limite do outro, do ambiente, é algo que é muito desafiador, né? E aí nós podemos perceber isso, inclusive, nas narrativas de sofrimento das pessoas que nos procuram. Isso. Muito. Cada vez mais a gente recebe pacientes com aquela velha questão de querer estar onde o outro está, porque vê somente o processo de conquista, né? Mas esquece da realidade de dedicação, de abdicação que tem por trás. Aquela questão de almejar, mas também passar pelo processo que é necessário ser passado, né? Então, eu vejo muito isso, que eu quero o caminho mais fácil, mas eu não me dedico a passar pelo meu processo, que é algo muito individual. E eu acho que essa questão da gente falar tanto da importância da saúde mental é justamente isso, respeitar a sua individualidade dentro dessa evolução, dentro desse despertar que é cada um de nós. E as comparações são cada vez mais intensas, mais presentes e chega a ser injusto com a gente, né? Isso. Esse período do janeiro branco, né, como as pessoas, esse período onde as pessoas fazem alusão a esse mês, à saúde mental, é importante também falar um pouco sobre o que é, né, para que serve o janeiro branco. Perfeito. E aí a ideia, quando se fala do janeiro branco, não é falar somente sobre ter saúde mental, mas é como procurar encontrar essa saúde mental, né? E isso é a parte desafiadora do Janeiro Branco, de conscientizar as pessoas sobre a importância de saúde mental, sobre a importância de projetar sua saúde mental, porque não é só projetar a vida, né? Quando a gente fala do Janeiro Branco, a gente fala da transição de dezembro para janeiro, essa mudança que acontece, onde geralmente as pessoas fazem um planejamento de vida. E aí, nesse planejamento de vida, esquecem também de colocar a parte importantíssima e fundamental, que é também a saúde mental, né? Eu planejar como eu também vou promover saúde mental para mim. Aí, quando eu coloco no meu planejamento de vida as minhas metas pessoais, eu quero alcançar determinada coisa, quero fazer determinada coisa, e às vezes metas inalcançáveis, metas duras, difíceis, e esquecem que aquelas metas colocadas no papel para a sua vida, para o seu crescimento, vai afetar também a sua saúde mental. E paralelo a isso, não pensa, eu quero isso, mas isso vai me provocar
alguma coisa? E caso me provoque, como eu trabalho essas questões em mim? E é como o Fran bem colocou, né? Você é muito feliz na sua fala quando você disse que o respeito, que o cuidado e a saúde mental merece estar muito longe, né? Porque também está muito em alta, está muito bonito falar sobre saúde mental, sobre cuidado em saúde mental, falar sobre Sobre essa empatia, sobre né? empatia, assim, sobre terapia. É. Só que a prática, ela precisa de outra. consistência, ela precisa de repetição. Né? Não dá para você repetir, falar, e você tá praticando o quê? Porque, como o Fran bem colocou, se uma gota no oceano é a composição do todo, então o descentralizando, as ações que nós fazemos, a escuta que nós ofertamos necessariamente sem um valor de troca, isso é cuidado, isso é ser profissional da saúde mental. Só que é como a gente falava antes de começarmos, Jânese Rir, parece que nós, enquanto também profissionais, paramos ou precisamos reafirmar alguns padrões básicos da psicologia, né, irmão? Que a gente conversa muito. E falar mesmo sobre o comprometimento da empatia, mas também da ciência, do acolhimento, do que é real, do que pode ser comprovado, né? A psicologia é uma ciência. E é uma ciência que é feita de muitos norteadores. Não dá para imaginar que psicologia é sentar, é fazer uma publicação no Instagram sem consistência, sem coerência. Nós não podemos assumir esse risco, né? Ou sermos irresponsáveis. E nós precisamos entender, inclusive, qual é o poder da nossa fala. Qual é o poder que a psicologia nos permite. Porque quando as pessoas nos procuram nos nossos consultórios, elas buscam muitas vezes não orientação, mas uma instrução do que fazer. E nós não somos manuais. Nós não sabemos dizer sobre a vida do outro. Ora, nós não sabemos dizer sobre a nossa, né? Então, que nós possamos ser esse meio que orienta depois de uma escuta, orientando possivelmente aquilo que o outro precisa perceber, precisa enxergar. E para isso você precisa ter uma escuta estruturada. E aí a minha pergunta, será que essa nova leva que a psicologia traz tem essa maturação? Isso é um grande risco. Muito. Porque trabalhar com saúde mental é algo que a gente não consegue apalpar. Sim. A dor é a mesma, né? Sim. São as mesmas circuitarias de dores, mas é algo que a gente não consegue pegar, né? Por isso que é tão difícil. Por isso que as pessoas que estão em processos de dor mental não conseguem, muitas vezes, organizar isso e acaba, né, tirando a própria vida, enfim. E essa empatia que as pessoas tanto falam em rede social, sabe? Tanto post, tanta... No dia a dia mesmo, a maioria não é verdade, né? Porque empatia, não é essa empatia que as pessoas falam em faculdade. Você tem que ter empatia, que o professor tanto fala, que né, faz parte do processo. É muito mais profundo. Né? E você ter essa responsabilidade e maturidade para doar-se desse jeito, você tem que ter um pouco do entendimento do que está fazendo, né? Muito. Tem que estudar, né? Tem que ter aí uma experiência. Não é qualquer pessoa que pode ser psicólogo, você tem que estudar muito. Eu falo qualquer pessoa no sentido de, me formei você agora. Não, não é bem assim. Tem que estudar muito, tem que ter uma sensibilidade muito profunda, a partir do estudo mesmo e da experiência de vida, para você poder estar ouvindo o outro. Né? Porque eu entendo que quando eu estou num processo de psicoterapeuta com o paciente, ali eu estou com a vida dele na minha mão. Sim. Né? E a partir de uma compreensão não tão profunda do que é psicologia, é um grande risco que as pessoas correm, né? Se isso não for colocado de uma forma muito séria, honesta. E a gente vê isso todos os dias, né? As agressões em rede social, Sim. né? Muito fala de saúde mental, mas se acontece alguma coisa, o julgamento é o primeiro a cancelar a pessoa, né? Aquele que muito fala da empatia é aquele que o primeiro que atira a primeira pedra. Então é algo assim muito de cada um, né? De construção do sujeito. Mas eu entendo que como profissional de psicologia e deixo um alerta mesmo para quem é estudante de psicologia, né? Tenha cuidado com a vida do outro, porque a partir de uma fala sua ele pode tomar um rumo diferente, né? A gente trabalha TCC descobertas guiadas, por exemplo, né? E se você não tiver muito embasado e se a aliança terapêutica não tiver estruturada, é um risco, né? Não pode ser de qualquer jeito, né, Marcos? É isso mesmo. Não pode ser de qualquer jeito. Tem que ser com muito respeito. Eu digo muito que o centro cognitivo ele tem muito respeito
pela saúde mental. Quem está lá com a gente sabe disso, né? O que a gente coloca em grupo, enfim. Eu tenho muito respeito, né? Porque é algo que a gente não consegue visualizar, mensurar, né? Exatamente. Isso. Há uma ânsia muito grande das pessoas, dos estudantes, de chegarem logo ao mercado, né? De estarem nos consultórios. Há também um atrevimento das pessoas que nem da área são, mas precisam estar dentro desses espaços falando também sobre saúde mental. Isso é um gatilho, isso é risco, né? Um risco muito grande, como o Fran fala, dessa importância, dessa responsabilidade, não só os estudantes, mas as pessoas que se atrevem a falar. Acredito que o intuito é sempre o melhor, né? Mas o risco também é alto junto a esse intuito, a esse objetivo de promoção de saúde mental. Então, aos estudantes que anseiam em chegar a esse mercado, aos estudantes que anseiam estar dentro desses consultórios, falando, guiando, explicando, conduzindo sobre saúde mental, o cuidado, a atenção, o aprofundamento, o estudo, o preparo, leitura, formações, porque é delicado, né? Eu digo assim, nas nossas primeiras experiências de recém-formado, chegando ao mercado, estando nesse consultório, nós sentimos essa tensão, né? Porque enquanto estamos na faculdade, entendemos o que seria essa saúde mental, entendemos o que é o sujeito, mas na prática sentimos totalmente diferente. E isso faz com que a gente, de fato, desorganize naquela hora, inclusive chega a duvidar dos nossos potenciais, das nossas capacidades, né? Até a gente passar pelo processo de enfrentamento, buscar conhecimento, buscar sabedoria, aí entra aos psicólogos, as orientações com outros profissionais mais velhos, mais experientes, profissionais com bagagem, né, com instrumentos, com manejos que nos ensinem. Porque nas próximas experiências de um novo paciente, em casos mais graves, mais complexos, todos são, mas tem outros em escalas maiores, você conseguir conduzir, como o Fran fala, uma palavra, uma condução dita de maneira errônea ou de maneira irresponsável, muda toda a história, todo o contexto e toda a realidade, né? As pessoas que nos buscam, as pessoas que nos pedem ajuda, elas esperam muito da gente, claro, tem essa expectativa em cima do profissional, mas também espera uma palavra responsável, uma condução, uma orientação de maneira responsável, né? Como também acredito que a questão do respeito, né? Fran falou a respeito que o paciente, ele entrega a gente ali uma vida, e é um bem mais valioso que ele tem. Só que tem momentos que as coisas estão um pouco turvas e não consegue perceber isso. Então, essa questão da responsabilidade com o outro vai para além. Não é eu ter qualquer manejo, é eu saber como funciona esse manejo. Se está adaptável àquela situação que eu estou trabalhando com o meu paciente. É a questão da aliança terapêutica, eu sempre falo no primeiro atendimento. Eu acho que já virou uma regrinha minha. É necessário ser formada, mas também precisa haver a troca sincera entre eu e o paciente. Você se abre a mim, eu também me abro a você. E assim a gente vai caminhando juntos, porque eu acho que essa questão da sinceridade reduz um pouco a criação da expectativa. Sim. Olha, eu espero que você resolva todos os problemas da minha vida. E não é bem assim, não. Não é melhor eu dar autonomia para você resolver e lhe ajudar nesse processo? Ajudar naquilo que me cabe, até onde eu posso ir. Porque existem os limites que a gente estava falando, né? Eu não posso assumir as coordenadas da sua vida. Eu posso lhe orientar até onde me cabe. Então, acho que entra muito também essa questão do respeito pela vida do outro. E quando se fala assim sobre cuidado em saúde mental, eu adoro quando me faz perguntar, quem cuida da saúde mental? A gente tem uma imagem, como o Fran bem trouxe na fala dela inicial, de muito desconhecimento acerca da saúde mental. De achar que os únicos profissionais que ocupam o espaço do cuidado em saúde mental é o psicólogo, o psiquiatra, né? Isso. Claro que nós somos direcionados, identificados como esses profissionais que trabalham diretamente com essas questões psíquicas, né, psicológicas, enfim, psicopatológicas, mas não somos nós apenas, né? Nós precisamos, inclusive, do suporte desde o papai e da mamãe, né, desde o companheiro, do esposo, enfim, de todos esses agentes modeladores que vão contribuir para um bem-estar. Então, o meu personal que me acompanha, ele cuida da minha saúde mental? Claro que sim, ele está ali como um motivador, né? Ele é uma motivação externa que está
estar ali lhe acompanhando, lhe ajudando a manter uma rotina de hábitos, de prática de atividade física, que é algo saudável e que o nosso corpo ele precisa. Então, pensar sobre saúde mental é pensar muito nessa completude, nessa diversidade de tamanhos profissionais que precisam estar em conjunto para ofertar o cuidado. Pensar em saúde mental não é só estar em dia com a terapia. Pensar em saúde mental não é só fazer uso da medicação. Né? Pensar em saúde mental é um conjunto muito mais complexo, formado por N e N e N fatores. Isso. Então, quando nós pensamos nesse cuidado, nós precisamos entender que quando se coloca como meta, se colocar como meta numa perspectiva de vida saudável como um todo. Porque eu não tenho como só cuidar de uma parte e deixar todo o resto descoberto. Né? Já diz minha mãe, não adianta você cobrir um santo e deixar o outro lá, né? Ser um pedaço de tecido. Então, essa perspectiva do autocuidado, ela parte do princípio de que você tem que se perceber como um todo. Né? E até para que você possa também aprender a se ouvir, a ouvir as suas demandas. Hoje eu atendi uma paciente que está passando por um processo bem difícil, ela está perdendo um animal, que ela tem um vínculo, né, um animal aí de muitos anos, 15 anos, então você imagina, você tem ali um ser vivo que lhe acompanha há 15 anos. Ela encontrou uma forma de manter um vínculo e aquele animal acompanhou ela por várias etapas, por vários momentos da vida dela. E ela agora vai ter que tomar uma decisão, sacrifico ou não o meu animal. Então isso é muito dolorido. E aí o pior não é a dor e nenhum sofrimento em qual a pessoa mergulha. É a disfunção da pessoa se colocar na situação de culpa. De achar que o animal adoeceu porque ela não soube cuidar, ela foi irresponsável. Né? E aí perdemos um pouco da nossa funcionalidade, da nossa racionalidade cognitiva de tentar entender. Não, é um animal de 15 anos, né? É um animal que já está numa idade avançada, que ultrapassa, inclusive, a marca que está pré-determinada pelos profissionais da área veterinária, de dizer até que idade aquela raça de cachorro pode viver. Enfim, a gente passa e aí mergulha, ela encontra inúmeros outros processos de disfunção, né? Mesmo cognitiva, pensamentos, emoções. Então, é preciso que você tenha essa maturação de avaliar vários fatores para que você não mergulhe num processo mais complexo. Eu estou trazendo um caso. E quantas pessoas, né, irmã, aquilo que a gente falava semana passada, não começam a fazer uma prática de uma atividade física, por exemplo, pela questão do próprio auto-julgamento. Né? E aí, mais do que ninguém, Fran pode nos dizer, né, irmã? Como atividade física, a gente precisa repetir isso todos os dias, né? Porque a saúde mental, ela está colocada hoje na mídia de uma forma que para você ter saúde mental tem que fazer coisas extraordinárias. Né? Na verdade, saúde mental é você fazer o simples. Sim. E com esse processo evolutivo, né, fomos buscando muitas outras realidades que existe uma doce ilusão que você ter saúde mental vai estar aí numa viagem na Europa, né, por exemplo. Isso. Quando, na verdade, neurologicamente falando, saúde mental é o simples mesmo, é só o que o cérebro precisa. O mais é excesso. E as pessoas aprenderam a fazer o simples. E digo a você, com toda a propriedade, que fazer o simples é muito difícil. Muito. Hoje. É verdade. Né? Você acordar cedo, comer uma comida simples e fazer um movimento físico é muito difícil. Você precisa de um terapeuta, um psicoterapeuta que entenda das suas circuitarias, que tem que fazer um plano alimentar, porque você não consegue. Não consegue, né? Nós nascemos assim para fazer o simples, nossa estrutura neuronal é essa, e nesse processo evolutivo nós fizemos, a gente dá, como se a gente tivesse, o nosso cérebro, ele é como se fosse uma massa de modelar. E a gente fica lá, amassando, né? Só que tem situações que a gente pega martelo de verdade, né? Assim, com muita força, e ele vai se moldando dessas estruturas, né? Que a gente vai se moldando frente ao que as experiências. Né? E que experiências? Né, nós estamos vivendo hoje. Isso é o que tem que ser questionado. Né? Essa experiência é boa? Será que estamos fazendo bem? Né? Por muitas questões culturais, religiosas, às vezes as pessoas sociais, as pessoas ficam presas a algumas realidades de tanto sofrimento que poderia ter sido evitado, que era o mais simples para fazer. Né? Mas que entra num outro caminho e aí não tem jeito, vai derramar. Né? Você tem um copo aí de 200 ml, que é o seu cérebro, e isso não mudou, é primitivo. E todos os dias é colocado muita coisa dentro, né? Estímulos. Hein? Isso. Então, fazer o simples ficou muito difícil. Muito difícil.
E a gente percebe, né, nos consultórios o quanto essa dificuldade de fazer o simples, de viver as coisas simples, do quanto que essas modelações sociais, comportamentais, culturais têm produzido sofrimento. Cobrança E elevada. hoje até me fizeram essa pergunta assim, Marcos, parece que até os bebês já nascem adoecidos mentalmente. Tô vendo a mãe passou por esse processo, é inerente, né? Às vezes eu fico assim, observando, coisa simples mesmo. Vamos tomar um café aqui com um amigo, mas é uma agonia que você não consegue sentar ali e degustar aquele café, né? Porque assim tem que ser feito. Verdade. Né? Mas é tão agoniado na hora do almoço, tanto barulho, e aí vem os transtornos alimentares, aí vem, né, muita coisa. Porque o simples, o que é certo, o que nascemos para fazer, fica toda hora em questão, sabe? Pela cobrança, né? Não, você tem que produzir mais, você tem que fazer mais. E Irmã, um processo de autoavaliação, né? Para saber se é necessário realmente isso, né? quando se aplica isso às questões corporais, estéticas, né, esses padrões que intitulamos o mercado do consumo e da beleza, isso fica cada vez mais grave, né? Com certeza. Muito. Isso fica cada vez mais grave. Inclusive, essa questão de autocobrança é uma das demandas que eu mais trabalho com adolescentes. Com adolescentes, por exemplo. É algo muito delicado e é algo que, como o Fran estava dizendo, já está se tornando muito enraizado. Algo rígido, a martelada ela é cada vez mais forte. Para quê? Para que eu seja melhor, para que eu seja a destacada da turma, para que eu entre de primeira em uma faculdade e que eu não passe por nenhuma dificuldade, porque também existe não saber lidar com as frustrações. E a vida real, ela é assim, né? Ela existem as frustrações, só que frustrações dependem muito do nosso olhar. Eu preciso aprender com isso ou eu prefiro apenas sentir e não fazer a diferença? Então, a autocobrança, eu percebo que ela está se tornando algo enraizado no ser humano. Para quê? Para que você seja melhor que o outro. Porque parece que não há espaço para cada um de nós aqui. Sim. E aí vem a questão, mas novamente, da rigidez. O porquê de tudo isso? Isso ficou bem mais evidente, sempre existiu, obviamente, as pessoas, né, sempre tiveram essa prática comportamental de autocobrança, mas eu acho que após o boom da história do contexto pandêmico, acho que o isolamento, o estar trancado em casa, parece que isso ficou muito latente, parece que isso ficou muito pulsando nas pessoas, né? E o quanto que isso gerou e gera, por exemplo, pessoas adoecidas dentro do mercado, pessoas tentando se destacar, né? Um dia foi aquela criança na escola, depois um adolescente tentando se destacar na turma, e em seguida um adulto tentando se destacar entre, sei lá, 100 pessoas daquela empresa. E parece que tentar se destacar é ser mais e ser melhor do que tudo, do que todos dentro daquele espaço. Então, eu preciso fazer melhor do que você, preciso fazer melhor do que o outro. E esse eu preciso fazer, você vai lutando contra a sua natureza, ultrapassando os seus limites, se maltratando para chegar a um determinado objetivo, né? Você até chega, mas pagando um preço, né? E esse preço traz muitas consequências. Pegando um gancho seu, né, da adolescência, que é um público que eu gosto muito também, essa questão da frustração. O que acontece, né, muito hoje? Quando nessa geração agora, os pais não deixam as crianças estarem em processo de frustração, do estresse mesmo, né? Porque todo mundo tem que viver um processo de estresse para que isso gere resiliência. Isso é um processo neurológico mesmo. O que acontece? Quando a criança ou adolescente está na frente de uma frustração, alguém sempre está ali para acolher. E ele vai se tornar um adulto desse jeito, né? Vai se tornar um adulto que, quando está num processo de sofrimento, ou que vê alguém que está ali mais na sua frente, sabe? Que se sobressaiu, ele não consegue correr atrás, né? A dor mental, isso, né? É perfeito esse termo. Eu até lia sobre esse termo, não só lhe interrompendo. Não, tranquilo. Esse termo sobre a dor mental. E essa semana agora, lendo um texto, e aí me aprofundei, muito bacana. A dor mental, ela faz parte nesses contextos, né? Porque o que é a dor mental? É a depressão, é a ansiedade. Isso. De você não saber elaborar esses processos de frustrações da sua vida profissional, da sua vida pessoal, diante do outro. Por quê? Porque existe um contexto por trás e você não se permite sair da zona de conforto. Porque sair da zona de conforto, neurologicamente falando, dói, né?
as pessoas sentem no coração, mas é no cérebro mesmo, né? Dói. Por quê? Porque você está ali, é melhor você fazer o que o seu cérebro está estruturado para fazer, sabe? Ficar ali, né, frustradinho, ai, coitadinho, do que enfrentar, sabe? Mas esse frustradinho, coitadinho, é uma estrutura que foi dada neuronal, desde a gravidez, né? E para ter esse entendimento, é muito difícil, sabe? Tem que passar por um processo de psicoterapia sério, né? Mas que faz grande diferença, Muito, né, porque aí Fran? você vai entender o que são frustrações e que você precisa, né? É a mesma coisa, é você se expor aos comportamentos. A gente chama isso de expor aos comportamentos. Se você está ansioso, você tem que criar situações que lhe deixem ansioso, mas que você saiba estar regulado ali para ter uma circuitaria diferente, né? Mas não é isso que acontece, na verdade, né? Quando você está aí querendo alguma coisa que você não consegue, você sente uma dor mental. Aí existem vários viés, né? Você é capaz de muitas coisas. Daí desenvolvem transtornos, enfim. E o texto que eu lia, Fran, sobre a dor mental, ele trazia muito essa fala que a medicina tem a dor como um quinto sinal vital, né? E ele falava muito, o autor, de que a dor mental ela serve também para alinhar, mas muito mais para sinalizar processos de crise como também processos de transformação. Exatamente. Eu estou aqui, mas eu tenho que fazer alguma coisa. Sim. Mas pela fragilidade, não quer fazer. Né? Melhor ficar na zona de conforto. E aí ele falava justamente isso. Como é que nós estamos em um mundo, e aí ele até usa a terminologia de cabeça para baixo, como é que nós não queremos sentir essa dor mental, não reconhecendo nossos processos de adoecimento psíquico, nossos processos de adoecimento emocionais, ele até estende, e achar que tudo está normal. E aí só enxergar de fato a ansiedade ou qualquer outro transtorno como sendo algo punitivo. Não, é uma construção diária. A ansiedade está ali enquanto processo psicopatológico, todo dia sendo reforçada por algo disfuncional, por algo que não é saudável por nós mesmos. Eu lembro muito algumas estratégias que a gente usa para quem tem toque, por exemplo, né? Ele tem que estar enfrentando, né? Uma das estratégias que nós usamos é enfrentamento mesmo, deixar tudo arrumadinho ali, você vai ficar aqui com tudo arrumadinho só olhando. Isso são criar novas circuitarias neuronais, só tem que ser muitas vezes, mas é assim que faz. A constância, né? A nossa vida do mesmo jeito. Dor mental, resiliência, mas uma estrutura de juventude hoje, né? Tá bem difícil. Um dos pontos eu acho que é aprender a desacelerar para perceber. Sim. Né? Se o caminho é autopercepção, o que me faz não conseguir perceber o ritmo, rotina frenética. Eu não consigo parar para me perceber. Eu não consigo parar para tomar um café. Eu não consigo parar para dialogar sobre um determinado tema. Tem que ser tudo muito veloz, tem que ser rápido. E essa agilidade da vida para fazer tudo e fazer as coisas acontecerem faz com que automaticamente nos percamos, né, da nossa essência. De parar, de sentir, de perceber e contornar e resolver aquela situação. Então, se eu não desacelero, logo eu não consigo parar para me perceber. Né? Então, eu não consigo trabalhar a minha perspectiva de saúde mental, dessas minhas estruturas cognitivas, desse meu processo de compreensão. Então, por isso as frustrações. Porque mais cedo ou mais tarde você tropeça e cai de frente com um problema. Sim. E aí? E como já diz o livro, né? Tem coisas que a gente só percebe quando de fato desacelera. Né? Quando eu estava na universidade, eu escutava, me lembro muito, eu tinha um professor chamado Carlos, né? Ele é, inclusive, psicólogo da polícia. Ele é psicólogo. Não, ele é policial civil em Natal. E ele era responsável pelo fato de ser psicólogo com criança e adolescente. Ele trabalhava principalmente com crianças e adolescentes vítimas de abuso e por aí vai. E ele dizia muito assim, ele dizia, olha, a psicologia é igual uma ponte sobre um rio. Passa todos os dias passa o mesmo rio com águas novas. Então, todos os dias você precisa aprender algo, inclusive a nadar naquela correnteza. Porque o nado, ele precisa ser adaptado. Senão, você vai simplesmente morrer afogado. E aí, se você não está aberto a entender que todos os dias você precisa, enquanto profissional da saúde mental, aprender algo novo, e ele dizia muito, observem, escutem,
que é a primeira forma de aprendizado, é você observando. E se nós não pararmos para observar também essas mudanças, como o Fran bem coloca, e você, e Ítalo, na adolescência, porque elas são reflexo, né? Nós estamos um pouco mais à frente, mas os nossos adolescentes de 11, de 12, 13 anos, eles estão trazendo os reflexos das mudanças que já aconteceram e que a nossa psicologia precisa acolher, né? Porque, por exemplo, não era normal adolescentes de 13, 14, 15 anos terem acesso a tantos e tantos conteúdos, a tantos e tantos materiais que são proibidos até pela questão da própria faixa etária, né? Hoje é muito comum a gente ver adolescente fazendo uso cotidianamente do álcool, de outras substâncias, tendo acesso a inúmeros conteúdos, com conteúdos sexuais, de violência. Hiperdopaminégico, né? Os Muito. conteúdos hoje. Então, nós precisamos adaptarmos enquanto psicólogos, e aí às vezes, né, como o Fran bem coloca, é até difícil porque as nossas circuitarias, elas precisam ser modeladas para que a gente volte um pouco e consiga se adaptar à realidade de quem não está lá atrás puramente, mas de quem está lá atrás com o reflexo do que nós estamos produzindo aqui na frente. Exatamente. E se para nós é difícil pensarmos sobre saúde mental nessa perspectiva, imagine para o adolescente. Uma coisa que também tem me preocupado muito, né? Você tem falado muito, irmã, sobre a pessoa idosa, sabe? Eu acho que a gente precisa, como a psicologia mesmo, assim, abrir um espaço maior, sabe, para a pessoa idosa. Porque se a gente para perceber como são desassistidos, né? Porque aqui em Mossoró, por exemplo, trazendo para a nossa realidade local, quem são as pessoas que estão por aí cotidianamente publicando, divulgando trabalhos com a pessoa idosa? Realmente. Quem é que se dedica a trabalhar, pesquisar, investigar sobre geriatria? Pouquíssimos, né? Não Pouquíssimos. tem. Ah, porque o idoso é resistente, mas peraí, nós estamos falando da pessoa que caminhou já mais de 60 Isso. anos. E que vai aprender até morrer. Até né? Todo morrer. E tem mundo, uma né? bagagem, né? Tem um acúmulo. Você atende esse idoso? Atendo. É um Como é? público, Difícil? é um público que eu atendo. Eu acredito que seja um pouco rígido. Eu acho que vem muito da questão do aprendizado, né? Sim. Aquela educação que foi dada, os conceitos que eu mesmo vou criando de acordo com a minha vivência. Porém, os idosos que eu atendo, eu vejo que eles também conseguem ter aquela brechinha. Olha, me ajuda nisso aqui, eu vejo o que é que eu consigo fazer. E eu falo muito com eles em terapia, porque eu acho que, apesar de ser um processo, a gente tenta levar a leveza que a gente consegue, né? O que é necessário também. E eu falo muito para os meus pacientes, vamos através de tentativas? Não precisa você querer fazer tudo agora. Vamos tentar um pouquinho? Tá corrido no café da manhã? Tentar acordar um pouco mais cedo, preparar o seu café, não pegar no celular, ver como é que o senhor faz. Ou tenta acordar e não se preocupar de chegar ao trabalho antes porque tem muita coisa para fazer. Ou preocupado de precisar levar um neto à escola. Não, vamos com calma. É um dia, tem muita coisa para acontecer. E aí vem as tentativas. Mas a minha vida toda foi assim. Aí entra o que o Fran falou. Mas, exatamente. São muito rígidas as estruturas do idoso, né? Isso. Mas eu ainda vejo percepção de mudança. Claro, Muito, a claro. neuroplasticidade tá aí, né? Eu costumo dizer sempre assim, o maior princípio da psicologia é a mudança. Né? Isso. Se nós tiramos isso de alguém, nós estamos completamente negando a psicologia. Primeiro nós temos que acreditar, É, né? Porque verdade. muitos psicólogos fazem uma coisa e não vivem, né? Sim. Na verdade, qualquer profissão, né? Para que você possa conduzir alguma coisa para alguém, você tem que fazer algo, né? Não Viver. adianta, né? Porque fica desconexo, né? Como é que verdade. não existe uma credibilidade quando você diz uma coisa e você faz outra, né? Eu lembro muito daquela historinha do açúcar, que a mãe chegou com o menino, né? Doutor, diga ao meu filho que não come açúcar. Ele disse, não, vá para casa, passe 15 dias sem comer açúcar, aí você volta. Aí a gente vai sentar para perguntar, e se eu deixo ele sem, né? É isso. E para que esse processo aconteça, você tem que ser verdadeiro. sim. Acima de qualquer coisa, honesto, né, com o seu paciente. Para sua linha de raciocínio, a forma que você trabalha, possa chegar até o paciente. Porque se for baseado em algo que você não vive, chega uma teoria. Né? Mas o que é sólido A prática, né?
é mais difícil chegar. A gente fala, mas a ação diz bem mais, né? Muito Não, mais. e você vai falando isso, assim, eu vou lembrando, né? Hoje, por exemplo, a atividade física é algo indispensável no meu dia, né? E, por exemplo, hoje eu não consegui ir, né? Estou um pouco adoecido, não consegui, mas eu já estou irritado. Isso me gerou uma irritação pelo fato de eu não ter conseguido, eu não ter iniciado a minha rotina, me exercitando, praticando algo que hoje, para mim, no meu dia é indispensável. Só que lá atrás eu orientava, mas eu não fazia, né? E aí depois que eu fui me desafiando e eu fui percebendo, eu fico muito feliz quando algum paciente mesmo chega para mim e diz assim, ai Max, às vezes eu sinto inveja de você, porque você está todo dia na academia, né? É muito bom porque as pessoas estão acreditando no que é real. Né? Não estão apenas ouvindo uma orientação, uma teoria, algo que não tem aproximação, não tem tato, não tem toque. Né? E falar sobre quem somos, a partir do que nós exibimos, do que nós fazemos, é algo que dá uma confiabilidade muito significativa para as pessoas que estão no nosso acompanhamento terapêutico, que vamos ser muito sinceros, muito francos, né? Hoje já se desconstruiu muito a ideia de soberania do psicólogo, aquela coisa do intocável, né? Hoje nós somos pessoas comuns, pessoas normais, pessoas cotidianas, e os nossos pacientes nos procuram saber quem somos, o que fazemos, como vivemos e o que comemos, né? É verdade. E aí eles cobram, e muitas vezes não é que não só cobram, acabam se distanciando por não, como o Flamengo colocou, acreditar. Porque é muito mais fácil você conduzir alguma coisa quando você vive aquilo. É óbvio que você não vive todas as demandas que chegam em consultório. Claro, eu, sim. particularmente, procuro estar no meu nicho, né? Porque isso aí é mais seguro para mim e para o paciente, né? O generalista, ok, mas é mais arriscado, porque são várias demandas e muitas vezes você nem passou pelaquela experiência, né? Para você ser um psicólogo, você tem que ter uma experiência em algumas realidades, né? Senão fica difícil. Sim. E se você não vive, como é que você vai pedir uma coisa que você não vive? Transmitir, né? Mas, enfim, né? Tem. Fica. E dá certo também, às vezes. Fica vazio, mas Mas pode dá certo, dar certo. Eu até publicava, a Fran até viu, né, gente? Nós conversamos sobre a postagem de uma comparação, né? Um texto que falava no Instagram, uma legenda, um texto em formato de legenda, que falava da vida real de uma moça, não sei se vocês viram, e da vida de uma blogger, né? De que 10 horas da manhã a moça tinha acordado, feito yoga, massagem, não sei o quê, e 10 horas estava na drenagem, se não me falha a memória. Enquanto uma moça que tinha acordado bem cedo, tinha pego 3 conduções, não sei o que, já estava no quarto relatório 10 horas da manhã. Então a gente também precisa ter muito cuidado nesse aspecto do comparar, como o Desi já trouxe aqui, porque é um espaço de muita potência dos processos, dos sintomas psicopatológicos, né? E a nossa ansiedade sempre nos coloca, ela tem um interesse de sempre nos colocar num lugar futuro e num lugar ruim. Né? A ansiedade psicopatológica mesmo, se tratando da angústia, da comparação, da sabotagem, enfim. Então, nós precisamos ter muito cuidado com o que nós consumimos. Né? Quando eu acompanho algum profissional que está iniciando carreira, uma das primeiras coisas que eu digo para eles, olha, você quer seguir pessoas no Instagram? Você quer acompanhar o trabalho de profissionais que você visualiza? Então, busque profissionais que são referências para você. Que ensinam, né? E não profissionais... Não só influenciam, né? Isso, profissionais que ensinam. E não profissionais que você vai estar ali se matando, se cobrando para estar igual. Então, olhe para um horizonte onde você busca chegar. E não para alguém que está do mesmo lado que você, que muitas vezes não é aquilo que publica, e você está ali se perguntando por que a pessoa consegue postar, por que a pessoa consegue fazer isso e aquilo. Isso. Mas, na verdade, nem sempre é real. E as pessoas acham que não influenciam. Muito. A adolescência? Demais. E o grande risco de tudo isso é, por exemplo, a adolescência. Na adolescência, ele tem um neurotransmissor que ele anda muito rápido. E ele se molda naquilo que ele está inserido. Né? Então, se ele está inserido num contexto de bebida, né? Num contexto de comparação, num contexto de pornografia, enfim, né? Tudo isso são vícios comprovados, por isso que eu falo. Como esse adulto vai ser? Né? E vai estar sempre nesse processo de comparação, porque existe uma fragilidade aí, né? Construída atrás. Muito grande. E a gente vê esse resultado na pessoa adulta, né? Exato. A gente consegue perceber, né? Muito. E as estratégias, né? Já que a gente está falando do janeiro branco, está trazendo os conceitos, trazendo todas as causas.
trazendo todo o processo de adoecimento psicológico, se pudéssemos ensinar, ou se pudéssemos lançarmos como estratégia de enfrentamento nesse período, que estratégias seriam essas? Olha, tudo que a gente já falou aqui, né? Nós precisamos mesmo construir, manter, né? Repetir hábitos que tragam para nós, simples, principalmente, aspectos de bem-estar. Né? Porque assim, o que é bom para mim pode não ser bom para você. E a gente precisa conhecer o nosso corpo, entender como ele funciona, entender como é que o nosso cérebro se corresponde com o restante do nosso corpo, quais são as nossas emoções. Eu fico me perguntando por que é que tem pessoas que querem estar o dia todo feliz. Né? Tipo assim, É chato. Você não consegue. Até porque, assim, a dopamina, a felicidade, né? Você passa o dia assim, você não tem como passar o dia. Se você passa o dia feliz, está errado, né? Tem alguma coisa errada. Muito errada. O corpo não funciona assim. Né? Só que eu exijo estar feliz porque é o que eu vejo hoje em dia, o que eu consumo de conteúdo, né? Então, é aquele ciclo que ele se torna vicioso. Eu acho que uma das coisas que pode ajudar essa questão da saúde mental é a gente pensar a respeito da qualidade do conteúdo que a gente consome. Sim. Será que realmente está me fazendo tão bem assim? Exatamente. Ou será que eu estou indo só porque a maioria está indo também? Porque é um famoso, porque é um conhecido? Tá, mas qual a diferença que ele está causando na minha vida? Porque eu acho que o grande impacto que a gente espera é justamente isso. A diferença que está me sendo gerada. Sim. E você reconhecer mesmo, assim, as coisas que lhe fazem bem. Porque não é você conhecer o outro, mas é você conhecer a si. Tem algo que eu vejo no outro que serve para mim, mas que eu adapto ao meu contexto. Mas nem tudo vai ser adaptável, né? Então... essa individualidade eu coloco muito na terapia de casal. Sim, né? Importantíssimo. Uma das coisas que as pessoas não têm nem noção, né, do que é isso, da individualidade de cada um. Sim. Em consultório, quando a gente vai conversando e alternativas, enfim. Um compreende o outro, né, de uma forma que nunca viu. Né, porque é desafiador você pegar a individualidade do outro, é como se colocar na sua engrenagem. Sim. Isso é muito difícil. É verdade. Né? Aí tem aquele velho ditado que senso comum, que eu acho que assim prejudicou muita gente, que os opostos se atraem, né? Isso não é verdade. Não é verdade. Não é verdade. Opostos não se atraem. O que atrai são cognições parecidas. Né? Você tem que gostar mais das mesmas coisas. Não adianta eu gostar do mar e meu marido do mato. Não vai dar certo. Né? Não adianta muitas vezes eu querer ficar sozinha e ele não compreender que eu quero ficar sozinha. Isso é individualidade. Né? E isso tem que ser encaixado. Então, os opostos, pelo contrário, só briga, confusão e gritaria. Tem que ser os parecidos. Gosto de acordar o cronotipo, né, que nós temos, que é a hora que nós temos do sono, né, matutino, vespertino, noturno. Até isso tem que ser igual. Quantos casais em consultórios brigam porque ele dorme de meia-noite e ela de 8. Isso causa separação. Muito. Porque não é só isso, né? Mas isso é um gatilho muito grande. É o início de algo muito grande. Isso é individualidade, né? Não, e assim, as pessoas têm esquecido muito, né, irmã, sobre o que é individualidade. A individualidade, inclusive, é um dos pilares de construção da própria psicologia. Assim como a subjetividade, assim como a infância, porque a nossa base, a nossa estrutura psíquico-emocional, ela toda tá lá, da barriga da mãe. Então, assim, se a ciência, a psicologia, usa como pilar a infância, a individualidade, a subjetividade, nós, enquanto profissionais, mais do que nunca, precisamos trazer isso para dentro da nossa orientação na prática profissional. E fazer as pessoas se respeitarem, principalmente. Por exemplo, hoje, uma coisa que eu amo fazer, né? Adoro acordar e sentir o cheiro de café. Então, isso... Quer fazer isso comigo? Isso é um prazer para mim. Assim, incomensurável. Não tem, sabe? Não tem palavra pra isso aí. E assim, e quando eu não consigo ter esse momento comigo, que eu inicio o meu dia ali, acordo, boto meu café para passar, vou para minha atividade física, o cheiro do café para mim significa um dia produtivo, assim, o dia amanheceu. O dia começou, O dia começou. Eu adoro sentir, sabe, esse momento. Mas tem pessoas, por exemplo, que não se dão o trabalho de parar, de sentir, de perceber. De nem perceber o que gosta. E sim, quando
há em relacionamento é o que o outro gosta. Sim. Para né? satisfazer. Você vai suprindo aí uma necessidade que é dele, não é sua. Aí isso é esvaziador. E é algo que horrível. começa muito do início da relação, né? Como uma forma de, não, vou tentar me aproximar. E eu acho que outra coisa que também se tornou muito do senso comum é a questão da abdicação. Eu preciso me abdicar de muitas coisas para estar em uma relação. Mas quais são essas coisas? Quais são? Né? É onde mora o verdadeiro perigo. Por isso que a você tá cognição tem que estar abdicando? parecida, porque aí vai bater. Se não tiver. E nós já tiramos tantos temas para os próximos episódios aqui. Olha, um tema, inclusive, maravilhoso. Os opostos não se atraem. Tá vendo? Muito E olha bom. aí, um tema maravilhoso. Que, inclusive, já podemos trazer já para o nosso próximo episódio, né? Maravilhoso. Mas vamos fazer, deixa eu fazer um convite a vocês. Vamos brindar Bora. a esse um ano de Descentralizando? Você me ajuda, produção. Eu prefiro que você abra. Né? Porque eu não tenho tanta motricidade. Vou quebrar aqui as regras. Eu não tenho muita motricidade. Daqui a pouco eu quebro uma lâmpada dessa. Eita. E eu não tô podendo. Melhor não correr o Nossa, risco. linda. É. Não vamos, pelo amor de Jesus. Eu quebro essa televisão, alguma coisa. Acerto o meu dente. Dente não, pelo amor de Deus, esse dente já foi. Qualquer coisa menos isso. Olha! Mas aí já sentiram barulho de casa, né? Deu pra celebrar. Aí, um ano novo também tem essa tradição, né? De brindarmos. Olha, mas eu vou fazer bem fake hoje, viu? Por motivos de saúde. Por motivos pessoais de saúde. Vende-se, com licença. Mas eu acho que muito mais do que um ano de podcast é mesmo agradecer por esse 2023 que chega, né? Aprendizados e ensinamentos e aprendizados e ensinamentos. É. Então vamos brindar, vamos fazer esse brinde, né? Que possamos aproveitar. E é nesse tom de brinde que aí nós já vamos nos despedir no nosso primeiro episódio, tá? Agradecer. Rápido, né? Só sentir isso. Agradecer a vocês por estarem aqui, a minha irmã que tá de volta, viu? Pra você que tava com saudade, Fran voltou. E Desi, Ítalo, Fran, deixo aí pra vocês aberto para que vocês possam falar. Pra quem tá em casa, pra quem tá nos ouvindo, no Spotify. É isso. Eu queria agradecer, é sempre um prazer estar nesse momento aqui compartilhando, aprendendo, principalmente aprendendo bastante, né? Para mim é uma honra também poder contribuir com as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, nem que seja um pouquinho, nem que seja uma palavra, se fez diferença, então para mim já valeu, né? E gratidão a todos vocês que estão aqui comigo. Obrigado. Eu gostaria também de agradecer novamente o convite, né? Eu acredito que o Descentralizando ele faz uma grande diferença dentro desse mar. Essa gotinha ela é extremamente importante, né? E essa temática tão necessária que a gente trouxe hoje, que despertou várias outras temáticas também necessárias, né? Sim. A diferença ela começa através dessas pequenas mudanças, dessas pequenas impactos que a gente vai causando, né? Então, agradecer por estar aqui, por essa troca, que assuntos importantes, mas de uma forma mais leve, mas que geram um impacto, né? Isso. E você, senhorita, que já tá quase chegando a hora de dormir. Domingão. Bia, você tá nos assistindo, nos ouvindo. Espero que o mingau esteja feito. Mas é isso. E assim, agradecer a você que está em casa nos assistindo. Dizer que nós voltamos para ficar, nos dado um recesso, né? Mas eu sei que vocês estavam nos acompanhando episódios anteriores. E aí, já dizer que na próxima segunda-feira estaremos aqui novamente, nesse mesmo horário, nesse mesmo local. E que possamos brindar mais um ano de muitas realizações, de muitas conquistas para todos nós. Um feliz 2023. E que janeiro seja apenas o primeiro mês de muito trabalho, de muito sucesso, de muita coisa boa que está vindo nos próximos dias. Então, um beijo e até segunda-feira. Tchau. Tchau.